Bom dia aos dois. Eu começo aqui com o Américo Martins para a gente trazer um pouco desse panorama geral envolvendo os dois países, Américo. Quando o Nicolás Maduro decide convocar o seu embaixador para consultas, o que isso significa na prática? Em que medida de fato podemos falar numa crise diplomática entre Brasil e Venezuela? Bom dia, Carol, ao Theo e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Carol, esse ato do governo do Maduro, do regime autocrático da Venezuela, tem alguns impactos. Em primeiro lugar, claramente é uma crise diplomática. Quando você retira um embaixador, mesmo que seja apenas para consultas, isso é diferente de retirar o embaixador completamente, chamar de volta a Caracas e deixar o posto vago, que é o último passo antes de você eventualmente romper relações com o país, no caso ali, Venezuela e Brasil. Então é um passo bem anterior a esse, mas é um passo que mostra uma grande insatisfação da Venezuela com relação à postura brasileira. Então o primeiro ponto é que nós de fato temos uma crise instaurada, uma crise que foi provocada aí pelo Maduro ao não aceitar a posição brasileira de vetar a entrada da Venezuela no BRICS, o grupo dos grandes países em desenvolvimento. Segundo ponto é que esse movimento acaba de uma vez por todas com qualquer possibilidade de diálogo com o regime do Maduro. E não apenas o Brasil apostava nessa possibilidade de diálogo para tentar diminuir as tensões internas na Venezuela, tentar encontrar um caminho político ali entre a situação e a oposição para um futuro na Venezuela. Vários outros países também depositavam nessa possibilidade de diálogo a última esperança ali de algum tipo de mudança no regime venezuelano. Ontem eu conversei, logo depois dessa crise, com alguns diplomatas europeus de alguns países importantes aqui da Europa que ficaram muito decepcionados com isso e agora não conseguem ver uma outra oportunidade, uma outra saída, porque a esperança deles era que eventualmente algum diálogo acontecesse via Brasil. Agora eles não veem essa esperança de forma nenhuma. E o terceiro ponto, Carol, é que nós vamos precisar ver como essa crise evolui. Uma possibilidade bastante razoável é que exista um congelamento total das relações entre os dois países, isso pelo menos nesse primeiro momento. O Itamaraty não pretende retalhar, o Caio Junqueira inclusive escreveu um artigo sobre isso, nosso colega aqui da CNN, o Itamaraty não pretende retalhar neste momento, ou seja, não pretende retirar a nossa embaixadora de Caracas, por exemplo, mas vai esperar próximos movimentos da Venezuela. Ao que tudo indica, vai acontecer um esfriamento muito grande dessas relações e existe um temor de que algo parecido com o que aconteceu com a Nicarágua também aconteça, que aí sim foi expulsão de embaixadores de lado a lado, mais uma vez porque a ditadura nicaragüense não atendeu a vários apelos diplomáticos do Brasil. Então, essas consequências vão ser sentidas aí no longo prazo, inclusive. E internamente, só para concluir, Carol, a oposição venezuelana também perde ali uma pequena esperança que ainda tinha de que alguma coisa pudesse mudar internamente. Então, neste momento, diplomatas não só do Brasil, mas de vários outros lugares do mundo vão fazer cálculos de quais seriam as próximas medidas com relação ao Maduro. E isso no momento em que a gente sabe que as próprias sanções contra a Venezuela não estão funcionando. Então o Maduro aposta aqui justamente numa paralisia, em falta de opções do resto do mundo para pressionar a sua ditadura.